Beleza, pessoal, continuando aqui, vamos nessa aula criar o nosso primeiro endpoint para a nossa API de usuários, tá bom? Então a gente vai precisar de um controller, a gente vai precisar configurar uma rota primeiro, né, para receber a requisição e apontar essa requisição para um determinado controller. Então a gente vai ter que criar um controller de usuários para receber essas requisições, né, nos endpoints de usuários e tratar isso aí. Então eu vou abrir aqui o meu terminal, certo? Já estou com ele aqui limpo. E aí para criar o nosso controller, eu digito aqui Rails G ou Generate, controller e o nome do controller que eu quero criar. Vou ampliar um pouquinho aqui a tela. E vocês lembram que a gente está trabalhando com os subdiretórios, né, o namespace, API e V1. Então a gente tem um diretório chamado API dentro lá da pasta controllers e um outro diretório V1 dentro da pasta controllers também. Então para criar o nosso controller a gente vai seguir o mesmo padrão. A gente vai digitar Rails Generate Controller API barra V1 barra o nome do controller, no nosso caso aqui um controller de usuários, no plural sempre, os nomes dos controllers. E ele vai criar para a gente o users controller dentro da pasta app controllers API V1. Se você não especificar esse API V1 aqui na frente, ele vai criar o users controllers diretamente dentro da pasta dentro da pasta controllers, né? app controllers. E quando você faz isso, eu vou abrir aqui o meu editor de texto, vou fechar essas especificações aqui. Tá? Quando você faz esse tipo de comando ali, essa chamada passando já a API, o V1, ele cria para você dentro do diretório API V1, o Users Controller, e já configura aqui para a gente o namespace também, API V1 e Users Controller. Tá bom? Se você verificar de novo aqui no terminal, você vê que ele criou um arquivo também na pasta spec controllers API V1 e Users Controller. Então, vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Spec, Controllers, API V1 e Users Controller. Tá? Só que a gente não vai fazer os testes dos nossos controllers utilizando o teste de controle que o RSpec cria aqui por padrão. A gente vai utilizar o Request Test, né? Um teste de requisição. Porque ele é um teste mais completo, ele é um teste que ele abrange o controller que a gente vai trabalhar e também as rotas e assim, também abrange outros controles se você tiver redirecionamento e tal. E é como se você estivesse simulando uma requisição da mesma forma que você vai fazer a requisição quando estiver trabalhando no front-end da aplicação ou do aplicativo móvel. Então, a gente vai simular uma requisição muito parecida com a que a gente vai usar nos aplicativos, na aplicação, porque a gente vai simular uma requisição mesmo, um request, e não um teste de controle, porque um teste de controle a gente vai testar uma action específica, né? Então, se eu abrir aqui o meu controller, e vocês, para quem já conhece Rails, você sabe que dentro do controller, cada método aqui, né, def, é uma action. Então tem uma action index, action new, action show por padrão, né, no padrão RESTful. Então cada método desse é uma action e eu precisaria fazer testes em cima do meu controller, em cima da minha action. Só que aí o que acontece? Eu precisaria fazer também um teste nas rotas e acaba gastando mais tempo para fazer o mesmo teste que o request, o teste de request, de requisição, faria. Tem gente que prefere utilizar dessa forma para ficar independente, né? Mas eu prefiro um teste, como a gente chama de teste caixa preta, né? Eu quero testar a requisição e me dá um retorno X na requisição. Se não funcionar o retorno, então tem uma coisa errada. Eu não quero testar se o método index está funcionando assim com os mínimos detalhes que o index deveria funcionar, que deveria setar uma mensagem aqui, um flash message, deveria configurar um callback de alguma coisa. Então não quero entrar nesses micro detalhes, né? Não vou granular o meu teste a esse ponto. Tá? Não vale a pena. Pelo menos na minha opinião, não vale a pena. Eu prefiro fazer um teste request. E também é uma abordagem recomendada pelo próprio time do Rails e do RSpec. Os criadores do Rails e os criadores do RSpec recomendam que a gente faça, em vez de testes nos controladores e nas rotas desse jeito, a gente faça um teste de requisição que é um teste mais abrangente. Tá bom? Então, vou deixar como estava aqui. Esse teste aqui
a gente não vai utilizar, certo? O que é que a gente vai fazer? Depois eu vou fazer uma configuração para não gerar mais esses testes aqui, mas por enquanto deixa ele aí no canto, a gente não vai mexer nele, a gente vai criar dentro da pasta spec uma outra pasta, uma pasta chamada requests. E vou seguir o mesmo padrão do controller, tá? Então vou dentro da pasta requests, eu vou criar uma outra pasta, new folder, chamada API, e dentro da pasta API uma outra pasta chamada V1, tá? E aqui dentro eu vou colocar os testes referentes à versão 1 da minha API para cada controller, para cada tipo de requisição que eu quero fazer. E aqui nessa pasta V1 eu vou criar um novo arquivo chamado users, no plural, underline spec.rb. Vai ser o nosso arquivo RSpec aqui responsável por fazer o teste nas nossas requisições. Para começar um arquivo RSpec, se você abrir aqui um user spec, você vê que ele começa nesse padrão aqui, né? Você tem um require Rails helper, então vamos colocar aqui, e você tem um rspec.describe. É o bloco que define aqui o início do nosso arquivo de teste no RSpec, tá certo? E aqui nesse describe a gente pode passar dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o que a gente quer testar. No caso, eu quero testar o users API, né, a API do usuário, e o tipo desse teste, vou passar um type aqui, vai ser do tipo request. E aqui dentro começa, né, a nossa brincadeira. Primeiramente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir um usuário e user. Só que eu vou utilizar o let com exclamação, porque eu quero que esse user seja criado no momento que essa linha for executada no RSpec. E aqui dentro eu vou fazer um create user. Lá no nosso model a gente usou build e aqui a gente está usando create. Por que eu estou usando create? Porque eu não quero testar uma instância, né, apenas em memória. Eu quero testar uma requisição em banco de dados. Então esse create, ele, além de criar um objeto, ele salva no banco de dados esse objeto. O build ele só faz criar um objeto novo e mantém ele como uma instância ali em memória, mas ele não toca no banco de dados. E para testes de model, né, no nosso user spec aqui, é interessante a gente manter dessa forma, porque se você tiver a possibilidade de sempre trabalhar com objetos em memória, em vez de salvar em banco e fazer todo o processamento de banco de dados, você tem um teste que executa mais rápido, então um teste mais leve. Então, para esse caso, no teste do model, a gente pode manter o objeto apenas em memória, não preciso que ele seja salvo em banco de dados. Já que no user spec eu preciso criar em banco de dados, tá? Para poder fazer o teste na requisição. Vocês vão ver mais na frente um pouquinho. Aqui eu vou definir também uma outra variável chamada user ID. E esse user ID vai ser o próprio user que eu vou criar aqui, né? O meu objeto user.id. Vocês também vão entender porque eu estou criando aqui um user ID mais à frente. No RSpec, esse describe aqui você utiliza para descrever o comportamento ou para descrever aqui o que você está testando. Aqui, primeiramente, eu estou descrevendo o user da API, estou dizendo que o teste serve para isso, o primeiro describe serve para descrever o teste em si. E dentro desse bloco describe, eu posso ter outros describes, né, para especificar algum comportamento do meu código. Então eu vou descrever aqui, vou colocar um describe. Aqui eu vou descrever o comportamento, mas no caso eu vou descrever o comportamento de uma requisição. Qual é a requisição? Vamos fazer somente nessa aula aqui para não ficar muito extenso, eu vou fazer a requisição para o show de um user, né, para os detalhes de um usuário. Então eu vou fazer uma requisição users barra e passar o ID. Então eu vou fazer um get para um users passando o ID do usuário que eu quero pegar as informações. Aqui eu coloco dentro de um bloco. Então esse vai ser o primeiro comportamento que eu vou descrever para a minha classe, tá? Para o meu controller users controller. E aqui dentro desse meu describe eu vou criar um bloco before, ou seja, eu vou preparar alguma coisa aqui, preparar o ambiente, preparar o cenário para o teste.
E aqui dentro desse bloco before eu vou definir um cabeçalho para enviar na requisição. Você lembra que na aula anterior a gente falou que quando um usuário fosse fazer uma requisição em nossa API, ele tem que especificar no cabeçalho da requisição qual é a versão da API que ele quer acessar. Então eu vou criar aqui um headers, né, uma variável para os cabeçalhos, e aqui dentro eu vou definir um hash. Tá? O hash vai receber na chave accept, que é um dos cabeçalhos que a gente pode utilizar, né, para fazer as requisições. Esse accept a gente especificou também que vai ser utilizado para passar um MIME-type com a versão da API. Então a gente vai dizer aqui application barra VND, a gente criou esse MIME-type, né, VND ponto task manager ponto v1, né? Como eu estou testando aqui referente à versão 1, então aqui eu vou passar v1 na requisição. Quando eu estiver fazendo os testes para a versão 2, né? Quando eu tiver uma versão 2 da minha API, eu vou passar aqui v2, tá certo? Então eu venho aqui, ó, e agora eu vou fazer uma requisição. Como é que eu faço uma requisição? Eu chamo aqui o método get, passo a URL que eu quero fazer requisição no meu sistema, no caso aqui vai ser users barra o ID. Qual é o ID? Eu defini o ID aqui em cima. Primeiro eu criei o usuário e aqui embaixo eu estou pegando o ID desse usuário. Se eu não usasse o create, né, eu usasse o build aqui, eu nem teria um ID, porque eu só tenho um ID depois que eu crio no banco. Então aqui o create está criando no banco e aqui embaixo estou pegando o ID gerado por esse create aqui. Então pego o user ID, passo aqui no parâmetro da requisição. E aqui esse método get do RSpec, ele aceita mais outros parâmetros. Antes disso, eu vou só colocar uma barra aqui, ó, porque como eu estou trabalhando com a requisição, eu vou passar uma barra aqui para especificar aqui na raiz do meu domínio. Então, users barra user ID, tá? Ele vai formar uma requisição nesse padrão aqui. Aqui para ficar uniforme, eu vou colocar uma barra também para representar a mesma coisa aqui embaixo. Pronto. Então, esse método get, ele recebe, além do parâmetro com a string que eu quero fazer a requisição, que é esse primeiro parâmetro aqui, eu posso passar um hash com o corpo da minha requisição, tá? E o terceiro parâmetro é justamente o cabeçalho da minha requisição. Então, eu posso simplesmente passar aqui o headers, tá? Aqui eu recebo um hash contendo várias chaves e valores, e cada chave dessa representa lá o header, o field, né, que a gente viu no Wikipedia, nas aulas anteriores, que você pode passar para configurar o cabeçalho da sua requisição. Então, eu estou chamando get nessa URL aqui, users barra user ID, passando o corpo aqui em branco e passando um cabeçalho headers, tá bom? E o que eu vou testar? Por enquanto aqui só preparei o cenário. Eu coloquei isso dentro do before porque em cada teste que eu for executar para fazer as requisições no user barra ID, eu vou usar esse mesmo padrão aqui para fazer uma requisição e depois testar o comportamento e ver o resultado se é o esperado. Então, o primeiro teste que eu vou fazer, eu vou colocar dentro de um context. A gente lembra que na aula anterior a gente define context para agrupar uma série de testes que têm algo em comum. E o meu primeiro context vai ser quando o usuário existir no banco. Ou seja, eu estou testando aqui o chamado happy path, né, o caminho feliz, quando você está chamando uma requisição para um ID de um usuário que de fato existe lá no sistema. Ele vai ter que retornar para o usuário, ou melhor, no teste, esse usuário que foi requisitado. Então, como é que eu defino isso? Eu falo aqui each returns the user, ou melhor, the user aqui no singular, tá? Esse aqui vai ser um bloco também, então eu coloco dentro de um bloco. Então, como é que a gente testa para saber se de fato o usuário está sendo retornado, né? Se existir no nosso sistema, para saber se esse teste aqui passa? A gente precisa tratar a resposta que o RSpec dá para a gente. Ou seja, quando você faz essa requisição aqui, get user ID e tal, você recebe um objeto response, como você tem um objeto aqui disponível para você tratar, um response. E nesse response você tem o cabeçalho da resposta e o body.
Então, para poder trabalhar com esse response.body, né, ele vai ter várias chaves e valores aqui indicando o ID do usuário, o nome não, no caso, o e-mail do usuário e tal, a data de criação, etc. Só que eu não consigo trabalhar com o formato que vem aqui no body. Eu preciso converter isso, né, fazer um parse. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável local, user response, e vou fazer JSON. Você vai chamar a classe aqui JSON.parse, tem um método parse, que você informa para ele qual é a string que você quer converter. E aqui embaixo eu faço o teste. Então eu espero que nesse meu user, tá errado aqui, né? Tá response, response. Nesse meu user response eu tenha na chave ID, ou seja, aqui agora eu tenho um objeto, um hash contendo várias chaves e valores, e cada chave representa um atributo do meu objeto user, que é retornado aqui como resposta. Eu quero que esse ID seja, ou seja, true, equal. Tem um método, um match equal aqui do RSpec, que é para você comparar valores. E qual o valor que eu quero comparar? Eu quero comparar com o user ID que eu defini lá em cima. Tá bom? Então, deixa eu só corrigir uma coisinha aqui que está errado. Aqui é um expect show, aqui tem que fechar o... Aqui eu coloquei a parênteses no lugar errado. Então, eu quero testar, aqui verificar que eu espero que o usuário, o ID desse usuário que é retornado, seja igual ao ID que eu defini aqui em cima, na hora que eu criei o usuário. Tá bom? Então é esse teste que a gente vai fazer. Para fazer esse teste eu vou salvar o meu arquivo e abrir o meu terminal novamente. Limpei meu terminal e vou digitar bundle.exec Spring, só que dessa vez eu vou especificar qual é o controle que eu vou testar, qual é o arquivo que eu quero testar. Então eu vou testar o arquivo que está na parte spec request API v1 users. Dá um enter. Randomizou nosso teste e beleza aqui, ele dá uma explosão aqui na nossa cara de um erro que aconteceu porque ele não tem a rota definida aqui ainda, tá bom? Então, por enquanto a gente só fez criar o nosso arquivo de teste e esse arquivo de teste vai guiar a gente pelo que a gente tem que fazer. A gente tem que criar aqui a nossa rota, depois a gente precisa criar o controller, criar o action, o controle. Então, primeiramente eu vou abrir o meu arquivo de rotas, vou vir aqui em config routes e definir aqui dentro uma rota para o meu controller. Então eu vou fazer aqui resources e a rota vai ser para o controller users, ok? Só que é o seguinte, por enquanto eu só tenho uma action no meu controller, né? Quando eu defino resources e users, você tem, por padrão, ele cria para você, o REST cria para você várias rotas no formato RESTful, né? Que são rotas index, new, create, edit, update e o delete, tá bom? Então, por enquanto, eu só vou trabalhar com a action show. Então, eu defini aqui um outro parâmetro, only, e aqui dentro eu passo um array contendo todas as actions que eu quero trabalhar. Por enquanto, eu só vou trabalhar na action show, ou seja, a action que exibe detalhes do meu recurso, né? Então, beleza, vamos voltar aqui para o nosso teste, executar novamente. Mas ele continua sempre dando aqui o mesmo erro para você, de que o Action Controller Routing erro não conseguiu encontrar essa rota. Bom, para a gente fazer o nosso teste, a gente precisa configurar algumas coisinhas aqui antes, já que a gente está utilizando uma API aqui, né? um subdomínio API. Então, por mais que você tenha essa rota disponível ali no barra users barra UID, como a gente está pedindo aqui, para você entrar nessa rota, você precisa passar um subdomínio, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir um bloco before. Dentro desse before, eu vou definir o host da minha aplicação, do meu teste, no caso. O host vai ser API. Você coloca qualquer domínio aqui, .dev, por exemplo, e aí quando você rodar o teste novamente, vou diminuir aqui um pouco a fonte, ele já te dá um outro tipo de erro, ou seja, ele já conseguiu entrar na rota. O erro agora é que ele está
está indicando aqui é que ele não conseguiu encontrar a Action Show lá no Controller e Users Controller. Deixa eu voltar aqui e deixar só com o nome da aplicação para ficar padronizado, que é Task Manager.dev. Então ele já consegue entrar, tá? Entrou na rota, só que ele está falando agora que não conseguiu encontrar a Action Show. Então a gente vai vir aqui no Users Controller, definir aqui o método Show. Aí agora eu volto novamente para o meu terminal, rodo o teste novamente. Ele me fala agora que não foi possível fazer um parse de uma string aqui vazia. Ou seja, porque eu não estou retornando nada de fato. Na minha resposta não tá mandando nada junto para ele poder trabalhar. Então, vamos vir aqui. Rapidamente a gente vai definir que o user vai ser igual a user.find params id. Vou colocar aqui um respond with user. E aqui eu vou definir no meu controller que eu quero que ele responda às requisições JSON, tá? Então com isso agora eu vou responder, quando ele mandar para mim uma requisição passando o ID do usuário, ele vai localizar o usuário e vai responder com esse usuário. E aqui a gente vai passar aqui os parâmetros, um hash vazio, e os headers são os headers que a gente definiu aqui, no caso só tem um, beleza? Vamos testar novamente. Agora sim, deixa eu limpar aqui só para você ver com mais clareza. Beleza, nosso teste rodou sem nenhuma falha e parou de dar aquele aviso para a gente de que a gente estava usando o padrão depreciado. Voltando aqui para o nosso código, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos aprimorar um pouquinho mais os nossos testes. Deixa eu colocar aqui um it, um novo teste que eu quero verificar, que é o seguinte, toda requisição que você faz, ele retorna um código, tá certo? Esse código ele indica o status da requisição, né? Se deu tudo certo, se deu algum problema na hora que fez a requisição, se não encontrou a página, se foi redirecionado, enfim. Tem uma série de códigos que eu vou mostrar para você mais daqui a pouco, com mais detalhes, mas aqui no caso eu quero verificar que ele retorna o código de status 200, ou seja, que deu tudo certo na requisição, né? Que ele conseguiu encontrar o meu usuário e retornou ele na requisição. Então como é que a gente faz isso? Da mesma forma que a gente fez aqui em cima, pegou o response.bar e jogou aqui dentro. Esse response ele tem as informações que a gente precisa, no caso, se deu tudo certo na requisição, se não deu, e é justamente ele que a gente vai trabalhar aqui embaixo. A gente faz expect response para verificar se o status dessa requisição é igual a 200. Ou seja, retornou um código 200. Vou colocar aqui status code. Certo? E aí a gente vai testar em nosso terminal. Ele dá um OK para a gente, tá? E se você quiser ver uma lista dos códigos que você pode trabalhar, eu vou abrir aqui o Google e dar uma pesquisada para vocês acompanharem comigo. Abra o Google, digite status code HTTP. Esse terceiro link aqui em inglês da Wikipedia tem uma lista de código de status HTTP. Você clica em cima dele. Geralmente eu prefiro mais a versão em inglês porque é sempre mais completo e atualizado, tá? E que por padrão ele vai te dar aqui, ó, todos os 200, os códigos de status a partir do 2 aqui, 200, 201, 202, são status referentes a uma requisição que foi efetuada com sucesso, né, uma resposta de sucesso. Todos os status com 300 são respostas aqui de códigos indicando que houve um redirecionamento, tá? E aqui você vai tendo o resto das requisições, tá? Por padrão a gente vê muito comumente aí a requisição, o código 200, o erro 400, 401, 404 de not found, de forbidden, né? Então você tem aqui uma lista de uma série de status que você pode trabalhar. Por padrão, o Rails, quando ele retorna o usuário, deixa eu voltar aqui, no controller, quando você faz esse respond with user, ele já retorna na requisição também um 200, ou seja, que a requisição foi efetuada com sucesso. Se por um acaso, aqui em vez de pedir 200, eu pedisse 404, por exemplo, e testar o código, ele estoura uma exceção e fala aqui pra gente que esperava que a resposta tivesse um erro 404,
tá? Só que ele retornou 200 em vez de 404. Então aqui você consegue especificar mais detalhes do teste que você está em sua API para que ela funcione da forma correta, tá? Ela tem que informar um status, ela tem que retornar o body ali contendo a informação do usuário que foi buscado no sistema, no servidor. Então isso aqui, cada it desse equivale a um teste e isso garante que a sua aplicação seja mais confiável e robusta, que siga corretamente o que deveria seguir, tá bom? Então se eu quisesse testar aqui, quando o usuário não existe, né, ou quando dá o 404, deixa eu voltar aqui para 200, o 404 é quando não localiza, né? Eu posso colocar um novo contexto. Quando o usuário não existe, ou seja, eu quero fazer um teste para ver o que ele retorna para mim quando o usuário não existe. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um it e vou indicar aqui, ele deve retornar, it returns status code 404. Esse status code 404 é justamente o código quando não foi encontrado um recurso no servidor. E para a gente poder fazer o teste do recurso que não existe, eu preciso modificar essa requisição aqui, esse get. Lembra que a gente definiu a variável userID aqui em cima? Let userID. Então, aqui eu vou precisar alterar esse userID para que ele informe um userID que não existe. Para isso eu vim aqui, colocar um let aqui dentro desse contexto, sobrescrever o método userID aqui dentro, e aqui eu vou passar qualquer valor. Quero que o userID tenha um valor de 1000, por exemplo, 10.000. Então, nesse momento aqui, quando ele entrar nesse it, esse before ele acontece do jeito que eu coloquei aqui, como eu coloquei ele fora dos contextos, né, ele ocorre em cada it do meu teste. Então, cada it desse daqui vai executar esse before antes. Então, ele primeiro, quando ele entrou nesse teste, ele executou esse código aqui e fez esse teste. Nesse outro teste aqui, ele executou esse código, depois rodou esse teste. E aqui a mesma coisa, ele está rodando esse código e vai executar o teste aqui dentro. Então, como eu defini aqui um userID diferente, quando ele for entrar no it, o userID que ele vai enxergar, em vez de ser esse userID aqui em cima do usuário 1, né, que só tem um usuário criado aqui nesse teste, então vai ser o ID 1 por padrão, vai ser 1000. Tá? Então, quando ele fizer essa requisição aqui, o Rails vai dar uma exceção, vai retornar, vai dizer que não conseguiu encontrar esse usuário, vai dar um not found e vai retornar para a gente um 404 como resposta no HTTP status aqui, certo? Então, vou colocar a mesma coisa aqui dentro. Expect response to have HTTP status, dessa vez 404, ou seja, não encontrou o recurso. Vamos testar novamente. E aí, ó, ele já fala aqui para mim que deu um outro erro. Ou seja, não conseguiu encontrar, deu um Active Record, Record Not Found. Eu não conseguiu encontrar esse usuário com o ID 10.000, porque de fato não existe. E quando você tenta localizar, usando um find aqui do próprio do Active Record, se ele não encontrar o recurso que você está buscando, ele te dá um exception aqui na sua cara, sem pena. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no seu código e aqui no controle a gente precisa tratar essa exception. Então, como é que a gente trata essa exception? A gente coloca aqui um begin, coloca isso dentro de um begin e um rescue. E aqui simplesmente o seguinte, essa é a forma de você tratar exceções no Ruby. Então você abre um bloco aqui begin, coloca o código aqui dentro que pode dar erro. Se der um erro aqui, um exception, ele vai jogar você para esse outro código, tá? Para esse outro bloco aqui. Então nesse outro bloco eu vou retornar um head contendo 404, que é o erro que eu quero retornar, porque não encontrou o recurso, entendeu? Então desse jeito eu consigo fazer uma requisição, né, que ele vai buscar o user de acordo com o parâmetro que chegou para mim, e se ele não encontrar, o Active Record vai gerar uma exceção e eu consigo tratar essa exceção aqui embaixo no bloco rescue, tá bom? Então vou voltar aqui para o users spec, só para mostrar que eu forcei aqui um user ID, por isso que deu aquele erro. Agora se eu testar novamente esse código,
ele vai passar. Então beleza, por enquanto aqui nosso código está passando. A gente já tem também a nossa primeira rota de acesso aqui, que é o users barra o ID do user, então já está funcionando, a gente já consegue ver a nossa API funcionando. A gente tem teste em cima dessa requisição para verificar se responde da forma que deveria responder. Nossas rotas também já estão configuradas, então eu consegui passar para vocês aqui toda a base que você precisa entender para as próximas aulas que vão vir, né, em relação aos testes que a gente vai executar em cima da nossa API, tá certo? Nas próximas aulas a gente vai dar uma acelerada nisso para construir os métodos, as actions do nosso controle, as rotas que precisam e dar avanço aí na nossa API, tá bom? Então vamos comitar essa alteração que a gente fez. Nosso teste está passando, nossa API já está funcionando aqui no nosso endpoint ali de users, passando o ID do usuário. Então vou dar um status para verificar o que foi alterado. Ele fala que eu alterei as rotas e adicionou alguns arquivos que estão nessas pastas e que eu vou adicionar ele no meu commit. Eles aqui no meu commit, no caso, né? git commit -m adding show action to the users controller, tá bom? Então, pessoal, comitamos o nosso código e para essa aula isso é tudo, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai começar a adicionar as actions de excluir, de editar, de criar novos usuários e implementar os testes também, os testes para essas actions em nossos controles, tá bom? Então, aguardo vocês lá. Valeu, um abraço. Essa aula que você assistiu faz parte de um curso completo onde eu ensino a criar uma API com Ruby on Rails, um front-end usando o Angular e um aplicativo móvel usando o NativeScript. Na descrição desse vídeo eu coloquei um link com cupom de desconto para você que acompanha o nosso canal. O cupom é Descodificando, mas caso você não queira comprar o curso, todas as quartas e sábados serão liberadas novas aulas desse curso gratuitamente aqui em nosso canal. Se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber um alerta sempre que a gente postar novos vídeos. Não esqueça também de dar like nesse vídeo porque isso nos motiva a continuar com esse trabalho e fortalece a divulgação do nosso canal.